E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais uma vez com o Peter, né, do canal Ancapsu, do canal Visão Libertária e de alguns outros canais, né? Tem um monte de canal. A máquina de fazer vídeo, né? Então, cara, e tá aí um canal que eu assisto todo dia, cara. Quando eu quero ver notícia, eu vou pro canal Ancapsu e vejo lá a notícia. Tem hora que eu fico esperando até, hein? Caramba, que beleza. Saiu alguma polêmica, eu penso, não, espero o Peter falar do assunto que eu vou lá assistir. Que bom, que bom. Mas não, que bom bater um papo aí com você mais uma vez. E teve um vídeo que você fez recentemente, acho que foi sobre uma notícia de um menino muito inteligente no Brasil, né? Que entrou numa escola especial, entrou na Mensa. Sim. E aí eu lembro que isso conflitou com uma informação que o Jordan Peterson já colocou em várias palestras dele, né? Que eu até me lembro de cabeça, que ele fala que ele dá muita importância pro QI. Né? E ele até falou que o exército americano vem fazendo esses testes desde a Primeira Guerra e que hoje, se você tem um QI inferior a 83, nem o exército americano vai te aceitar, que normalmente é uma instituição que precisa de muita gente, mas que nem eles vão te aceitar se você tem um resultado inferior a 83. E aí obviamente você discorda dessa parte aí com o Jordan Peterson, né? Olha só, eu entendo que uma entidade, uma empresa, por exemplo, se ela quiser usar um teste qualquer para qualquer coisa, é direito dela, né? É lógico que o exército americano não é uma empresa, é uma entidade do governo, mas de qualquer forma, isso aí não quer dizer nada. O meu ponto todo eu acho o teste de QI uma besteira completa, um negócio que não tem lógica nenhuma e principalmente um negócio que abre muita margem para racismo, para esse tipo de generalização burra da sociedade, né? Então, qual que é a ideia? Qual que é a visão disso daí, né? É que na verdade você tem inteligência. A inteligência é uma coisa que é muito subjetiva, ela depende exatamente, você é inteligente não de forma genérica, você é inteligente em alguma coisa, você tem uma capacidade boa de fazer determinadas coisas específicas, e por mais que o teste de QI tenha o propósito de sei lá, identificar a inteligência de forma geral, isso não existe na prática, né? Então, sempre, todo teste mede a sua capacidade de fazer aquele teste, e o teste de QI não é diferente disso. O teste de QI não mede a sua inteligência, ele mede a sua capacidade de fazer teste de QI. Se você fizer um teste de QI muito bom, significa que você tem uma capacidade de fazer teste de QI muito bom. Não quer dizer que necessariamente aquilo vai corresponder a outras atividades ou outros usos da sua inteligência, né? Então essa que é a posição que eu coloco. Eu vejo de um lado um teste que tem pouca utilidade real, não ajuda em basicamente nada, e por outro lado tem toda uma carga racista, uma carga ruim, de forma que eu, por exemplo, preferia não usar esse tipo de coisa. O Jordan Peterson acredita, eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas não concordo com isso particularmente. Sim. Então essa é a minha posição. Vocês sabem que o teste de QI surgiu na época para justificar a teoria eugênica, né? Sim. Aquela ideia absurda que surgiu aí no início do século XX, que a gente hoje em dia associa muito ao nazismo, mas a verdade precisa ser dita, isso era uma coisa muito mais ampla do que apenas na Alemanha. Os Estados Unidos também tinha várias práticas eugênicas, o Brasil tinha, o Getúlio Vargas era eugenista, abertamente eugenista, né? Tanto que ele flertou com a Alemanha. Né? Tanto que, exatamente, né? E qual que era a ideia? Justamente, a ideia é que você não pode deixar... Não, se a gente está numa... Se a ideia é fazer um país melhor, a gente tem que fazer com que as pessoas boas, as pessoas inteligentes, procriem, tenham filhos, e as pessoas que são burras ou que não são tão inteligentes assim, não assim, eu tô falando que era o eugenismo, eu acho errado isso, evidentemente errado. A minha posição disso daí é justamente que, de novo, a inteligência não é algo absoluto, é algo subjetivo, é algo orientado a uma tarefa. Uma pessoa que é boa em fazer determinada coisa não vai ser boa em fazer outra coisa necessariamente. Então, ao fazer esse tipo de coisa, e aí como é que surgiu isso? Né? Lá em 1920, lá nos Estados Unidos, os caras tinham essa ideia, que não, a gente tem que investir mais nas pessoas que são mais inteligentes e deixar o resto para trás. E aí criaram esse negócio do teste de QI. A ideia do teste de QI é justamente uma medida de inteligência que não varia ao longo da vida, mediria a sua capacidade inata de inteligência, né?
E só aí você já tem um monte de problemas, né? Porque qualquer teste que você faz vai te medir a capacidade de você fazer aquele teste. Então, como os testes foram feitos nos Estados Unidos por pessoas americanas e coisa e tal, o 100, você sabe que o 100 do teste de QI é justamente a média dos cidadãos americanos. É exatamente isso que significa o 100, que seria lá no teste de QI. O cara, quando balanceou os parâmetros para 100 ser a média, né? E lógico, quando você aplica isso a outros países que têm culturas diferentes, que têm visões diferentes, isso evidentemente gera valores menores ou maiores de forma desproporcional, sem que isso corresponda necessariamente à diferença de inteligência. É apenas uma inteligência diferente, uma visão diferente dessas pessoas. Então são esses dois pontos que eu coloco. Primeiro, o teste em si é uma bosta, tem um monte de estudos refutando isso, mostrando que não é objetivo isso. Por exemplo, o QI das pessoas muda ao longo da vida. Se o QI muda ao longo da vida, se você pode aprender para ficar com um QI melhor, então não serve para nada o QI. Não é uma medida razoável o QI, né? Ele fica igual um teste de escola, você vai aprendendo com o tempo. E por outro lado tem essa origem terrível aí chegou a ser usado isso para esterilizar mulheres. Mulheres foram esterilizadas nos Estados Unidos com QI baixo. Não, e a gente não está falando de Alemanha, a gente está falando dos Estados Unidos. Mas, lógico, quem levou essas ideias ao extremo foi a Alemanha, né? Com essa ideia de povo perfeito, coisa e tal. Outra ideia que também surgiu, né, com uma ideia meio eugenista seria o salário mínimo. Ah, sim. Sem dúvida alguma. E que hoje, né, é muito defendido pela esquerda, né? Chega a ser engraçado isso, né? Como as pessoas não sabem que o salário mínimo surgiu para prejudicar pessoas negras, né? Surgiu como um instrumento racista, né? Sim. Eu tô pensando aqui bastante no assunto porque isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas, né, como Jordan Peterson, pessoas que eu acompanho, pessoas que me influenciam, né? Que são a favor e outras que também são contra, né? E aí eu fico me perguntando, tá, mas se é verdade, então aqui algumas consequências, né, cara? Como que funciona isso? Como que funciona aquilo? Se tão que é tudo balela, então o efeito Flynn, por exemplo, que acho que eu até citei no meu vídeo do TikTok, né, que parece que tem um estudo que demonstra que agora essa é a primeira geração que tem o QI inferior aos pais. Então eu me perguntaria, se o QI é tudo balela, então tem algum fundo de verdade nesse chamado efeito Flynn? Olha, eu não conheço esse estudo do efeito Flynn, não saberia te dizer, mas certamente se o QI não mede nada, é uma besteira isso daí, por definição. Coisa também, o que eu sempre achei minha ressalva com o QI é que ele pode até medir uma inteligência específica. A linguística, a matemática, ou a capacidade de reconhecer padrões, né? Que tem pessoas que conseguem, cara, reconhecer padrões ali muito facilmente, né? Ele pode até medir isso, pode até indicar alguma coisa positiva que poderia ser usado ali, de repente, numa área profissional. Mas há muitas outras áreas que o QI não vai... Mas repara a diferença, vai né? ser inútil, né? Quando, por exemplo, você vai trabalhar como eletricista, passar nos eletricistas aqui perto da gente agora, você vai fazer uma prova para saber se você é bom em saber essas coisas de eletricidade, se você sabe fazer aquilo. Isso é uma coisa, isso eu acho que é perfeitamente válido, né? Você conhece aquele assunto. O teste de QI, a proposta dele é que seria uma coisa inata, que você faria esse teste em qualquer ponto da sua vida e ele te daria uma inteligência para você lidar com qualquer coisa genérica. E esse é o ponto exatamente que torna o QI uma coisa inútil, porque se você tem inteligências que variam conforme a área, aprendizados que variam conforme cada área, automaticamente isso é inválido, né? E inclusive coisas do tipo, por exemplo, né, uma das falhas da eugenia é essa, o cara assumia que então, ok, vamos dizer que reconhecer padrões é uma coisa importante na sociedade. Beleza, mas quem garante que isso é o que é realmente importante? Quem garante que não é mais importante o controle do corpo, por exemplo, ou saber cantar, ou sei lá, ou ter uma capacidade de ouvido perfeito, enfim. Quem garante que reconhecer padrões é o que realmente interessa para o futuro da sociedade? Você pode até fazer o caso que na nossa sociedade atual, no nosso mundo tecnológico, em que grande parte do esforço humano é para você trabalhar em desenvolvimento de software ou desenvolvimento de tecnologia, né? A gente vive nesse mundo hoje. Pode ser que até nesse momento isso seja importante realmente, mas nada garante que isso vai ser importante para sempre, que isso não vai mudar no futuro, para outras coisas vão se tornar mais importantes do que isso e etc. Né?
Não, entendi. E aí você faz um eugenismo, por exemplo, você parte do princípio que você só vai deixar reproduzir as pessoas que tenham um padrão de inteligência, de reconhecimento de padrões bons. Beleza, você vai ter uma sociedade que é excelente em reconhecer padrões, mas será que isso é o que é realmente o melhor? Mas isso não faria sentido, mesmo se você pegar lá o braço direito lá do bigodinho da Alemanha, não faria sentido abraçar tudo isso, porque você pode até ter lá um monte de matemático, um monte de engenheiro que vai te ajudar em várias coisas, mas, cara, e artistas, desenhistas e tantas outras áreas exatamente. que... É que tá, onde o teste de QI seria basicamente inútil para essas pessoas, né? Essa foi sempre minha ressalva, não é que, assim, eu não acho que o negócio é totalmente inútil, eu acho que ele mede, assim, uma inteligência muito específica. Eu acho que se você é muito bom em matemática, ele pode até ter um fator genético aí. Eu fiz um teste de DNA recentemente, até mostrava isso, né? Pode até ter, que também não é mérito da pessoa, se ela for boa em matemática, então no caso, né, talvez. Mas é uma coisa muito específica, né? Então ele vai medir ali essa área, mas se não você tem um teste específico, então você não está medindo a pessoa. Não é geral, Não é geral, é uma coisa então, específica. Aí você desvirtuou o teste de QI. Cara, que bosta isso, né? Porque daí, isso é tão levado a sério. Exatamente, eu acho por um problema. faculdades, né? O próprio Jordan Peterson fala um negócio assim, que no futuro você vai ter uma quantidade de pessoas que são inempregáveis, que não vão servir para nada. E isso eu acho um absurdo ele falar esse tipo de coisa, porque não é verdade, sempre vai ter uso para essas pessoas. Você pode ter pessoas que têm uma capacidade muito baixa no reconhecimento de padrões. Isso não quer dizer que elas não possam trabalhar em outras coisas, que não tenham outras capacidades igualmente importantes que elas podem se desenvolver, que elas podem produzir na sociedade. O exército americano usa teste de QI. Eu não duvido nada que isso seja resquício da história americana lá, do eugenismo e coisa e tal. Você pode entender também, tipo assim, não seria um teste de QI, seria um teste para você ter capacidade de entrar no exército. Aí eu acho que é uma coisa razoável. Né? O cara, para entrar no exército, ele tem que saber manejar a arma, tem que saber, né, enfim, uma série de coisas ali. E se a pessoa não consegue entender esse tipo de coisa, não sabe isso, ela não vai conseguir. Mas você tira o padrão geral, o absoluto da coisa. É uma coisa específica para essa função que você vai exercer lá no exército americano. Eu acho que o mais provável no exército americano é que tenha sido resquício dessa época meio negra do passado. Sim, ou pode ser que eles mudem isso em breve, né? Porque aí que tá, cara, eu ainda fico em cima do muro, assim, na questão que é totalmente inútil ou é totalmente válido. Eu não acho que é nenhum dos dois, eu acho que ele é muito específico e que é besteira você ter isso, por exemplo, para entrar numa faculdade, porque, cara, ele pode até ter algo a dizer a respeito da sua capacidade em matemática, talvez em escrita, o que é interessante, mas tem trabalhos que não precisam disso. Você não precisa ser um grande gênio da matemática, entendeu? Ou você não precisa nem escrever bem. O que até vai de encontro a outra coisa, é a questão do problema de interpretar textos, porque assim, hoje na nossa sociedade, a gente consome muita informação e você tem que interpretar essa informação, usar para ensinar ou usar para tomar alguma decisão. E tem pessoas que não conseguem interpretar muito bem a informação, o tal do analfabetismo funcional. Vou te perguntar o que você acha disso. Você acha que realmente há pessoas que não desenvolveram tanto essa capacidade como outras? Olha só, eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa pode ter uma falha na educação dela, mas não é uma coisa inata dela, não é uma característica inata, ela é ser incapaz de interpretar um texto. Se ela treinar aquilo, ela vai conseguir interpretar texto. Se ela se dedicar, estudar, ela vai interpretar texto. É que por consequências da vida, a pessoa não estudou direito, ou teve professores ruins, ou enfim. Né? Mas aí que tá, o que é errado no teste de QI é justamente essa pretensão dele de ser uma coisa inata e absoluta e geral, né? E não é isso, né? Sim. Não, mas tirando essa parte do QI, a gente simplesmente assumindo que não, isso aí é balela. O que eu acho é que há pessoas que têm mais dificuldade de aprender. Que se você conseguisse aprender, você seria tão competente quanto qualquer pessoa que estudou. Mas algumas pessoas têm uma dificuldade maior, é que você tem autismo, dislexia e uma série de outros problemas que pode ser por culpa da educação, pode ser até mesmo alimentação, o desenvolvimento da pessoa, ou alguma coisa que não é culpa da pessoa, ela já nasceu com isso. Mas se a gente
não parar para analisar isso, que talvez tenha algo ali inato, se a gente ficar com todo esse medo, porra, cara, se a gente falar que é inato, eu já caio na questão da eugenia, é muito perigoso, a gente também pode deixar de pesquisar uma cura para essas pessoas, você não acha isso? Não, olha só, de novo, você quer dizer a pessoa que tem doença Não, mental? Existem pessoas com doença mental. Dificuldade de aprender. Agora, como é que você trata nesse caso aí o savant, por exemplo? Né? O savant, que é um tipo de autismo, a pessoa é super capaz numa área e super incapaz em outra. Esse é o ponto, as pessoas podem ter características diferentes, né? Algumas pessoas conseguem fazer determinadas coisas muito melhor e outras pessoas não conseguem, né? Por exemplo, questão de aprender, você falou o negócio de aprender rápido, né? Você toca algum instrumento? Não, sim, não a nível profissional, mas sim, cheguei a tocar. Com que idade você começou a tocar? 17. Então você pegou uma idade boa, você deve ter uma boa capacidade de aprendizado musical. Isso é uma coisa que muda muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que tenta aprender e não consegue aprender de jeito nenhum. Outras pessoas pegam o instrumento sozinhos, autodidata, num instantinho aprende qualquer coisa e coisa e tal. Isso é símbolo de inteligência, mas uma inteligência diferente. Não necessariamente essas pessoas se dariam bem num teste de QI, né? E aí, o que é mais importante? Não tem como saber o que é mais importante, cara. A sociedade que vai dizer, a evolução que vai dizer o que vai vir aí, o que realmente vale a pena, né? Então, e lógico, eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas tenham uma inteligência própria particular. Sim, eu acho que tem pessoas que são mais inteligentes e outras que não têm tanta capacidade assim em determinadas áreas. O meu ponto é uma besteira você ficar medindo esse tipo de coisa, porque como é muito diferente, é muito desigual dependendo de cada área, você fatalmente vai cair em preconceito, não tem como evitar chegar nisso daí. Tem esse risco, mas também quanto à dificuldade que muitas pessoas têm de aprender uma tarefa específica. Se tem ali algum componente inato, alguma coisa neurológica, algo que é hereditário, e se a gente descobre que de fato é isso, pode ter o risco de cair em questões de eugenia, de preconceito, de racismo e tal. Porque o que você vai fazer nesse caso? Não, caso? porque seria algo que seria indiferente à sua etnia, entendeu? Poderia variar de pessoa para pessoa. Mas ao mesmo tempo, se tem ali alguma dificuldade que algumas pessoas têm de aprender, e isso é hereditário, é genético, isso não poderia ser mudado, a gente não poderia, sei lá, descobrir, pesquisar alguma cura ou algum método, porque a gente tenta aplicar o mesmo método para todo mundo, e tem gente que vai se dar bem com esse método, tem gente que não. De repente a gente descobre essa pessoa, através de um teste de DNA, um teste neurológico, a gente descobriu que o cérebro dela é diferente, ela não é nem mais burra nem mais inteligente, ela só não vai conseguir aprender e se dar bem com esse ensinamento que a gente tem, a gente precisa de outro método para essas pessoas. Tu não acha que poderia ser o caso? Mas existe já esse tipo de treinamento, né? Existem drogas que você toma hoje que melhoram a sua capacidade de raciocínio, melhoram a sua atenção. Isso, na verdade, está acontecendo até uma revolução hoje em dia justamente por conta disso, né? As pessoas usam drogas para passar em concurso, para fazer... Eu nunca tomei isso, mas já me falaram que é uma maravilha isso. Para quem quer estudar, você fica mais concentrado, consegue estudar com mais tranquilidade, coisa e tal. Então, mas aí que tá. Para que você vai medir o QI para isso? Para que você vai precisar dessa medida? Por que não simplesmente usar isso? Vai melhorar de qualquer forma. Não, mas no caso o QI poderia ser inútil para isso. Que como eu disse, o que eu acho é que ele só mede assim se você é bom em matemática e em escrita. O que ok, pode ser muito útil em algumas áreas, mas tem área que não. Se a gente colocar, tipo, cara, tem muito... Assim, eu vejo hoje os músicos, né? Cara, é muito difícil você tocar música a nível profissional e hoje transformar isso num trabalho é muito difícil, há muitos gastos envolvidos e nós estamos num mercado hoje que não está favorecendo tanto, claro, pode até favorecer o cara que já é uma celebridade, mas não favorece tanto o cara que está ali na esquina tocando, né? Para ganhar um dinheiro. Entendeu? Então a gente pode ter... Isso o mercado resolve, né? O mercado está dizendo que tem gente demais fazendo isso para demanda, né? Aí a pessoa tem que rebolar para arrumar alguma outra coisa. Vão ficar os melhores no mercado e os outros... Mas se você voltar num mercado, sei lá, do ano 1700, com a tecnologia da época, com as limitações da época, algumas profissões em demanda na época, elas iam requerer talvez algumas aptidões que ia fazer com que algumas pessoas iam sair melhores que outras. Perfeito. Enquanto que hoje a gente tem novas oportunidades. Então tem muitos trabalhos que antes pagavam muito, hoje pagam pouco. Então verdade. Isso vai mudando. E você não acha que hoje, cada vez mais com a tecnologia, a automatização, muitos trabalhos aí se tornando obsoletos, você não acha que
algumas pessoas que têm certas aptidões vão acabar ficando na frente, tendo vantagens no mercado comparado com outras pessoas, mesmo pessoas inteligentes, mas que têm uma inteligência para áreas que estão ficando obsoletas. Você não acha que isso vai acontecer? Isso é sempre uma realidade, isso sempre vai fazer, sempre vai acontecer isso. Sempre vai haver profissões, aptidões, capacidades mentais que vão ser mais demandadas do que outras, né? E isso não quer dizer que seja uma coisa absoluta. Você vai falar, então essas pessoas não vão reproduzir? Não, tem que reproduzir todo mundo, porque amanhã pode mudar isso, pode ser a outra área necessária e essa não. Isso é uma outra coisa que eu acho que é um erro conceitual de muita gente, de achar que, não, a automatização vai acabar com o emprego e vai ter gente que vai ser inempregável, não vai ter emprego para essas pessoas. Isso é um erro. Não, vai ter, sempre tem emprego para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, elas trabalham umas para as outras. Você fica pensando como se fosse uma grande organização que vai determinar quem vai fazer o quê. Não é assim que a economia funciona. As pessoas trabalham uma para as outras, sempre vai ter alguma coisa para as pessoas fazerem, nem que seja entreter outras pessoas que não estão fazendo porra nenhuma. Sim. Alguma coisa vai ter para as pessoas fazerem. Então é um erro achar isso daí. Essa visão não deixa de ser uma coisa meio comunista, meio planejamento central, né? De não, vamos privilegiar pessoas de determinada inteligência porque tá em falta. Eu acho que não tem saída. Esse conceito, uma vez que você entrou nele, você só consegue descambar para o lado do racismo. Sim. E aí, outra coisa que você tem nesse caso, agora, aquilo que você falou, né? Mas a educação no Brasil podia melhorar? Não, claramente. Mas repara que educação é totalmente diferente de inteligência. Tem pessoas que eu conheço pessoalmente pessoas que são analfabetas, que não sabem ler e escrever, mas que são inteligentíssimas, que você vê a capacidade da pessoa de fazer conta, de fazer as coisas, que é fantástica. Isso são coisas diferentes. Se a pessoa tivesse, é porque na vida da pessoa ela não teve, né, incentivos ou capacidade ou possibilidade de entrar nessa área. Mas se ela tivesse estudado de fato, eu teria diploma com certeza, né? Eu conheço até um caso de um cara que foi colega meu na faculdade, que aprendeu a ler com 36 anos de idade, e quando eu estava na faculdade eu encontrei ele com 40 anos de idade lá na faculdade, lá em engenharia da UFRJ. Passou em engenharia, estava fazendo um doutorado dele na UFRJ já, o cara. Ou seja, as pessoas começam agora eu acho que eu me enganei com a data aí. Mas o fato é esse. Ele começou tarde, se alfabetizou tarde, entrou na faculdade e fez o processo todo, estava fazendo doutorado lá na época que eu estava lá na faculdade. É que às vezes, com isso que o Jordan Peterson fala, eu fico... Acho que a minha sensação é muito mais de medo do que ele fala, medo disso ser verdade, do que uma concordância. Tipo, ele falou isso, que maravilha. Por quê? Cara, tipo assim, eu espero que não seja verdade, mas se for também é uma bosta. Mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar o Estado na equação, porque você pode até falar, boa tarde. Num livre mercado, ok, você vai arrumar alguma coisa pra fazer. Esse cara, ele não é bom em escrever, mas ele é bom em tocar piano. Esse aqui, ele não é bom em tocar piano, mas ele é bom em jogar bola. Vai ter um trabalho pra todo mundo ali, mas quando você tem um Estado ali com cotas e com um monte de coisa e blá blá blá, isso aí não poderia ser o problema, ou seja, não é nem... É o problema. Não, eu concordo, eu concordei. O Estado é o problema, não tenha dúvida alguma. E isso aí da pessoa ser analfabeta também é uma coisa que eu, sendo nômade digital, mesmo tendo sido alfabetizado em português ou em inglês, cara, você chega em outro país, você se tornou um analfabeto novamente. Quando a gente foi pra Geórgia, eu sempre falo muito da Geórgia aqui, né? Não Geórgia, Estados Unidos, tá? Geórgia lá do lado da Turquia. O alfabeto deles é outro. É uma língua que não tem extremamente complexa. Não tem conexão nenhuma com nenhuma outra língua. Então não é igual, sei lá, na Romênia. A gente não sabia o idioma, mas você vê que algumas palavras são parecidas com o português devido à origem latina. Não, ela é totalmente diferente, o alfabeto totalmente diferente. Então eu me senti mais analfabeto lá do que no Japão, porque no Japão pelo menos o hiragana eu já tinha aprendido algumas coisas, né? Cara, então você está constantemente sendo confrontado com o quanto você não sabe, ou então com o quanto que tudo aquilo que você aprendeu, que você valoriza tanto lá no seu idioma, na sua cultura, de repente você é um inútil novamente aqui nessa cultura. A criança de 10 anos ali é mais alfabetizada e sabe mais do que você. Né? Então aí você vê o quanto que essa coisa de, inteligência, aprendizado e tudo, é uma coisa muito específica. Entendeu? E cada vez mais o mercado vai mudando e você pode ter aptidões que vão agora ser mais úteis, tá mais em demanda. De repente, outras estão menos em demanda. E você pode, o que eu já vi muito também, a pessoa
com 2 graduações, e eu recebo comentários assim, às vezes. O cara tem 2 graduações e tal, e passou no concurso XYZ, e o cara não ganha uma fração do que eu ganho fazendo videozinho na internet, né? O cara fica puto que pensa, porra, mano, eu sou um repórter de verdade, eu tenho uma graduação, eu tenho faculdade XYZ e você tá aí fazendo videozinho na internet, o cara fica puto. Uhum. E de repente para essa pessoa, ela pensa, não, mas cara, eu deveria ser melhor que você porque eu tenho essa educação. Às vezes a pessoa até pode se sentir melhor de uma perspectiva inata, tipo, eu já nasci mais inteligente que você, ou não, tipo, eu estudei mais que você, sendo que a pessoa está desconsiderando o valor que as habilidades dela têm num livre mercado. Pois é. Não, eu acho esse negócio dar esse valor todo a diploma, né? Até porque se você vê como é que são as faculdades no Brasil, principalmente na área de humanas, peraí, cara, você está querendo dizer que o seu diploma de jornalista vale alguma coisa só porque você ficou 5 anos faltando aula na faculdade e colando na prova e coisa e tal. Não vamos falar isso por causa do YouTube, mas enfim, né? Vale alguma coisa? Não, porra. Eu sei como é que é isso. O pessoal onde eu fiz direito também, o pessoal colava pra caralho na faculdade. Eu falava, caramba, gente, vocês não estão aprendendo, você tem que se esforçar pra aprender a porra. Ah, não, como é que eu vou saber, né? Botava um monte de cola dentro dos códigos lá e pronto. Sim. Direito é muito fácil de colar nas provas, você sabe, né? Você faz as provas com código pra você. Você tem que ter o código pra saber a lei, né? Aí, porra, o nego botava as páginas lá dentro falando da doutrina, como é que é, explicando as leis e coisa e tal. Pô, moleza de colar. Caraca. O pessoal faz isso até na prova da OAB, né? Mas mas é errado você fazer isso, porque você não tá aprendendo, você não tá realmente fazendo a coisa do jeito correto, né? Caramba. Mas enfim. Que coisa, né? E a gente vê também, na prática, isso até em áreas como, por exemplo, a informática. Eu gosto muito da área que eu trabalhei a minha vida toda, o desenvolvimento de sistemas, justamente porque o pessoal caga completamente para diploma, né? Ignora completamente. Você é um bom programador, você faz bem o trabalho, meu amigo, você tem diploma, não tem diploma. Eu já trabalhei com gente que não tinha o 2º grau terminado, o cara trabalhava comigo lá na empresa. E, pô, o cara faz bem o trabalho dele, pronto, qual o problema, né? É isso que importa no final das contas. E eu acho que a tendência nossa é um mundo que vai andar cada vez mais nesse caminho, né? Eu acho até uma certa pretensão assim da gente imaginar os problemas do futuro, porque, cara, a gente está vivendo uma época que é extremamente disruptiva. Os problemas que vão ter no futuro a gente não consegue nem imaginar hoje em dia, na verdade. Você quer ver um negócio que eu percebo isso? Os meus filhos aprenderam inglês vendo joguinho, jogando joguinho com o pessoal de fora. É uma coisa que você aprende muito mais cedo. Porque isso é muito melhor, porque você sabe que línguas, quanto mais cedo você aprende, mais fácil é de você aprender. E é um aprendizado mais natural, muito mais fácil, porque a pessoa está interessada, ela quer comunicar, então ela naturalmente ela se força e faz isso. Depois eles fizeram o curso, tá? Depois eles fizeram o curso formal de inglês. Mas aprenderam, já falaram um monte de coisa de inglês por causa de joguinho na internet. A gente está formando essa geração mais nova justamente pela extrema exposição à informação. Ela vai surgir com uma capacidade muito maior. Talvez por isso até os testes de QI meçam menos coisas, porque as pessoas elas estão tão mais espertas que elas não precisam mais fazer tantas associações quanto a geração passada precisava fazer para ter a mesma capacidade de fazer as coisas. Mas aí você tem uma coisa que é o contrário, ou seja, elas são mais espertas do que eram no passado, né? Sim. Pela mera exposição à informação. O meu ponto é esse. Eu acho que o Jordan Peterson tem muita coisa inteligente que ele fala. A parte toda sobre pronomes, eu acho que ele está certíssimo nisso. Ninguém pode exigir respeito. Respeito é algo que você conquista. Ninguém merece. Você merece, é lógico, né, cordialidade, coisa e tal, mas respeito é alguma coisa que a pessoa conquista. Ninguém dá de graça a respeito. Então, o que ele fala tem todo o sentido do mundo. Agora, essa questão dele de tentar adivinhar os problemas do futuro, eu não sei se eu acredito nisso, não. Eu acho que a gente não consegue nem prever quais serão os problemas do futuro, na verdade. O importante é a gente se preparar aqui, né? Cara, se internacionalizar, tô puxando a sardinha pro meu lado agora, né? Porque não, eu concordo plenamente. Porque pode ter novos problemas aí no Brasil e no mundo que a gente não consegue prever, né, cara? Imagina se quem diria o que ia acontecer pessoa... com a Austrália, o que aconteceu recentemente, né? O Canadá também, o Canadá entrando numa onda de repressão, de confiscar dinheiro das pessoas que foram num protesto, cara, um negócio assim que realmente não dá pra entender. Mas você ia falar uma coisa agora há pouco, acho que eu acabei te interrompendo aí sem querer. Não, mas já tá dando 30 minutos também, eu já vou encerrar o vídeo. Foi um bate-papo interessante. E
Cara, tipo, só pra encerrar aqui, eu desde de pequeno assim na escola, se o professor falava assim de surpresa, teste de matemática, tem meia hora pra terminar, eu ia ser o último a entregar e talvez não ia tirar a melhor nota. Agora, quando o professor falava, vocês têm uma semana para me fazer esse trabalho aqui sobre geografia, sobre história, pode pesquisar e vão vir aqui apresentar, quando eu tinha tempo, aí beleza, aí eu conseguia fazer um negócio bacana. Né? Aí, então, mas tinha gente que era realmente muito bom em matemática. Né? E, então aí são aptidões e você tem que ver o que realmente, sabe, se conhecer, né? Ver onde que você é melhor, né? Focar naquilo, ver onde que o mercado precisa, no que você pode produzir com aquilo ali, que o mercado precisa de fato, né? E sempre tentar melhorar, você sempre pode melhorar. Essa ideia de que, ah não, tem QI, acabou, se o meu QI é baixo, já era. Não, esquece isso, você pode melhorar, você pode estudar, você pode aprender coisas novas. Sim. Beleza, então, pessoal, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, que já bateu 30 minutos aí. Mas vou deixar aqui um vídeo relacionado que a gente fez, né, anteriormente, aí, conversando com o Peter. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, galera.